Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIE. Hoje meu convidado a pensar o Brasil é o ex-ministro da Agricultura, o engenheiro agrônomo formado pela Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, da Universidade de São Paulo, Roberto Rodrigues. Ministro, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Obrigado, Piotr. É um prazer falar com você, sobretudo nesse assunto que eu alguma coisa conheço, que é o agronegócio brasileiro. O senhor conhece muito. Aliás, eu já vou lhe incomodar com uma pergunta muito direta. Qual é o futuro do agro, sobretudo agora, em 2021, levando-se em conta esse 2020 extremamente quente, ou seja, com problemas de queimada na Amazônia, obviamente que chamou a atenção do mundo mais do que já chamava a atenção, com promessas de boicotes a produtos agropecuários brasileiros, independentemente da área onde são cultivados, onde são produzidos. Qual o futuro do agronegócio já agora, em 2021, ministro? Bom, 2021, eu diria que depende de... Eu estou usando aqui até uma expressão facilitadora de 3 Cs. Primeiro C é o clima. Você já falou em calor aí. A verdade é que algumas regiões do país estão com pouca chuva até agora, e inclusive aqui onde eu estou, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, com um atraso muito grande de chuvas e, portanto, com um atraso no plantio da soja. É uma cultura intermediária em relação à cana, ou que te rota também com o milho em várias regiões do estado de São Paulo. E tudo no grande centro-oeste brasileiro. Está atrasada a chuva. Isso pode ter dois efeitos ruins. O primeiro é que o ciclo da cultura exige insolação adequada, luminosidade, chuva. Então, se você atrasa um pouco o plantio, isso pode ter um prejuízo para a produtividade agrícola. Aqui é importante dizer uma coisa que você falou já aí: o produtor brasileiro é um craque, foi capitalizado nos últimos 2 anos com preços muito bons, safras muito boas, e com isso cercou-se do que há de mais moderno em tecnologia e sustentabilidade, e está plantando uma safra com um grande padrão tecnológico. Mas se o clima não correr bem, vão ter um problema de produtividade. E ainda no quesito clima, no primeiro C, que é o clima, o que acontece hoje é que a grande 3/4 da produção de milho brasileira hoje acontece na segunda safra. Você planta soja, tira a soja e planta milho. Então, a segunda safra hoje é 75% da produção de milho brasileiro, mas se a janela encurtar, a janela é o período de plantio de milho, se ficar atrasado pelo atraso da soja, pode reduzir a janela e a safra ser menor de milho também. Então, o primeiro C, o clima, pode afetar a produção, volume de produção. Não tem nada a ver com preço, porque às vezes, quando a produção é pequena, o preço sobe, então há uma compensação. Mas, falando em produção, pode haver uma redução de produção. Vou deixar muito claro que tudo isso pode ser consertado daqui para frente se chover bastante. Então, as coisas podem consertar facilmente na frente. Mas hoje, como está posto, o risco do clima existe. O segundo C é câmbio, né? Nós plantamos uma safra no ano passado com um câmbio em torno de R$ 5 por dólar e colhemos com um câmbio de 5,40 por dólar, que é o melhor dos mundos, porque você amortizou os custos lá atrás de produtos exportados, insumos, máquinas, etc., e faturou mais alto com um câmbio melhor e com preços em dólar que subiram também nas bolsas de mercadoria do exterior. Então, são duas valorizações, então, é isso? O câmbio em si e em dólar também. Em dólar e em reais por causa do câmbio, né? Sim. Só que agora nós estamos plantando uma safra com um câmbio de 5,40, 5,50, 5,60. Vamos colher em que câmbio no ano que vem? Isso é uma especulação muito grande. Eu gosto muito de uma frase do ministro Delfim Neto. Delfim diz o seguinte: olha, o câmbio é uma invenção do diabo para desmoralizar economista, né? Então, ninguém sabe qual é o câmbio, é totalmente imprevisível. Mas alguns economistas apontam para um câmbio de 4,80 até 4,60 em junho do ano que vem, em plena comercialização na safra, o que é o pior dos mundos. Você planta com um câmbio valorizado, o real desvalorizado, e colhe com um câmbio diferente. Então, pode haver um problema de preço por causa de câmbio. E o terceiro C é a China, né? A briga entre Estados Unidos e China foi favorável para o Brasil, porque a China importou muita coisa que deixou de importar dos Estados Unidos, importou do Brasil, carnes e grãos, açúcar, etc., né? E agora a eleição do Biden, que já leva a uma
participação mais forte junto ao OMC, ao OMS, etc., e o próprio Acordo de Paris, vai implicar provavelmente, não digo num reatamento, mas numa flexibilização da briga com a China, o que pode tirar mercados da gente, diretos, que são a China. A verdade é que a gente existia como um grande produtor sem a China, mas a China faz falta hoje. Eu vou dar só um número para você entender isso. No ano 2000, há 20 anos atrás, o agronegócio brasileiro exportou 21 bilhões de dólares. 21 bilhões de dólares. E a China foi 2,7% desse mercado. Ou seja, 550 milhões de dólares. No ano passado, o agronegócio exportou 96 bilhões de dólares. Quase 5 vezes mais em 19 anos. E a China foi 34% desse valor. Ou seja, mais de 32 bilhões de dólares. Ou seja, nós temos em 19 anos, de 550 para 32 bilhões de dólares. Obviamente, é o maior mercado que nós temos hoje. Então, uma mexida, uma tremida nesse mercado pode afetar também as exportações. Então, esses 3 Cs, clima, câmbio e China, colocam uma interrogação para frente. Para eu não Tudo perder... isso... Pois não, ministro. Pois não, só para não perder esse gancho que o senhor falou da China. E a postura... É mera especulação. Sim. Pode não acontecer nada disso. Pode chover bastante aqui para frente, tem uma boa safra que vem, pode o câmbio não ter alterações significativas. Há bancos falando em câmbio vai de 4,50 a 150. Então, obviamente, não tem nenhuma certeza em relação ao câmbio. E pode ser que a coisa da China não seja perturbada. Então, esses 3 fatores que são uma preocupação, mas não um risco, são uma preocupação, podem não acontecer. E como é que nós estamos, enquanto governo brasileiro, enquanto entidades brasileiras, lidando com a China? Porque a gente compreende, sim, durante o governo Trump houve uma situação muito mais delicada, a guerra comercial entre os dois maiores potências comerciais foi muito forte, isso impactou no mundo, nós tivemos vantagens e desvantagens aqui enquanto brasileiros, mas nós temos um 5G para o ano que vem, nós temos uma pressão dos americanos para não usar nada de produto chinês, a China tem essa importância gigantesca num dos melhores produtos que nós exportamos, que são produtos agropecuários. Como é que está a relação brasileira com a China? Porque países, como se diz na diplomacia internacional, países não têm amigos, né? Países têm interesses. E nós temos, assim como os chineses têm, assim como os americanos também têm. Nós estamos preservando nossos interesses, ministro? E outro, o setor privado, sim. É um maior interesse, aprofunda esse relacionamento, busca um esforço maior de exportação ainda. Quanto ao governo, não sei dizer, porque eu sei tudo que você sabe, que a imprensa fala, tá certo? O que nós sondamos é o seguinte: o Brasil é um país muito grande, agriculturalmente falando, muito grande, muito importante no mundo. Vou só dar um tema para você entender quão grande ele é. A OCDE fez um estudo recentemente, secundado agora pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é o nosso maior concorrente, o USDA. Dizem a mesma coisa. Diz o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de alimentos vai crescer 20% para que não falte comida para ninguém no mundo. Segurança alimentar é o tema central. A pandemia consolidou essa preocupação da segurança alimentar planetária, né? Virou um fantasma, né? Segurança alimentar e sustentabilidade são os 2 temas que pegaram muito peso agora com a pandemia. Então, para que a segurança alimentar seja garantida no mundo inteiro, precisa aumentar em 20% a produção de comida no mundo todo. Mas, Estados Unidos cresce 10%, Canadá cresce 9%, na Europeia cresce 12%, a Oceania cresce 9%. Depois da Eurásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia cresce 12%, 13%. Ninguém cresce 20%. Então, esses estudos muito sérios dizem o seguinte: para que o mundo tenha um crescimento de 20% em 10 anos, o Brasil tem que ser 40%, o dobro. Então, tem uma demanda de fora para dentro fundamental. E por que razão? Nós temos uma tecnologia tropical espetacular, temos terra e temos gente apta em todas elas cadeias produtivas. E o quarto tema é que tem mercado crescendo no mundo todo. Então, são 4 fatores que justificam esse espetacular crescimento das exportações que eu citei e do mercado interno brasileiro também. Então, a demanda no médio e longo prazo, de 10 anos, do mundo é gigantesca. Isso implica numa estratégia. Tem a ver com estrutura logística, política de renda no campo e diplomacia. Então, por que diplomacia? Nunca foi tão importante a diplomacia ativa.
produtiva, prepara com resultados. Veja você acabou falando ligeiramente e não entrou nesse assunto. O grande acordo de interesse para nós é o Acordo da União Europeia e Mercosul, que corre riscos, porque eu estou privado de alguns países europeus para defender os seus produtores, né? Criam dificuldade em alguns países para importar produtos do Brasil, até com argumentos, eu diria, inverídicos, né? Uhum. Não vamos produzir soja porque a soja é produzida na Amazônia com desmatamento ilegal. Isso é ridículo, porque é nulo o que produzimos de soja no desmatamento ilegal na Amazônia e o que existe lá de ilegalidade tem que ser combatido pelo governo, pelo setor privado brasileiro com vigor e é combatido por nós ativamente. Mas é um problema que, de repente, reflete no acordo da União Europeia e Mercosul, que é fundamental para a gente, fundamental, como outros acordos que temos que desenvolver. Então, nós precisamos de uma diplomacia que considere o Brasil agrícola um setor gigante, tem que ser aberto para o mundo inteiro. Nós não podemos discriminar nenhum país e nem proteger nenhum país. Nós temos que estar abertos para vender para todo mundo. A Ásia hoje é o grande mercado global, todo mundo está de olho na Ásia. A China é o líder da Ásia, mas não é só a China. Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Coreia. Coreia e Japão já são mercados importantes, para crescer muito mais ainda para nós. A própria Índia, que nós estamos em relação muito pequena. Então, a Ásia é o grande mercado do futuro. Tem que estar atento a isso aí, não podemos discriminar ninguém. E, às vezes, você vê, não é o governo como instituição, mas pessoas dentro do governo, próximo do governo, criticando a China. Então, criando alguma dificuldade potencial para a gente. Então, eu acho que precisamos de uma diplomacia com muito vigor e proatividade para fazer acordos. Esse acordo agora que surgiu entre 15 países da Ásia e mais da Oceania, Sim. Que a China lidera, é uma ameaça para a gente, né? Porque são países que compram do Brasil. Se acertarem entre si, teremos problemas. Claro que não é do curto prazo, é coisa de longo prazo. Nós precisamos olhar a diplomacia para fazer acordos bilaterais, multilaterais, com grupos de países e grandes países consumidores, porque essa é a garantia de mercado que a gente precisa ter. Ministro, o senhor fez menção aí à diplomacia, a importância da diplomacia. É interessante que eu vou retomar um pouco da nossa história recente. Lá no governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, no governo Itamar Franco ainda, quando o então Fernando Henrique Cardoso era chanceler, ele mudou a diplomacia brasileira ficou mais ativa. Eu me lembro que eu fui uma vez, a convite do governo americano, falar sobre o Brasil, na verdade, conhecer os Estados Unidos do ponto de vista deles, tive liberdade para falar com autoridades do governo. Eu fui uma vez lá no que eles chamam ali do Ministério de Agricultura deles, e para receber apenas um jornalista, que era eu, um jornalista brasileiro, tinha representantes de toda a cadeia produtiva dos Estados Unidos do agronegócio. Incrível. E eles tinham todas as informações sobre o agronegócio brasileiro, o que percebiam a competência brasileira. E disseram assim para mim no final da reunião, de pouco mais de 2 horas: vocês têm uma diplomacia muito competente, porque vocês estão tomando o mercado dos outros, mostrando um produto porque vocês são competitivos. Eu guardei aquilo, isso foi em 2004, ministro, mais ou menos. Eu reconheço a necessidade de se manter essa diplomacia. 96, 97. 96, 97. O Fernando Henrique Cardoso criou um comitê de pessoas do setor privado, eu era do comitê agrícola. Sim. Então, realmente, você falou a verdade, ele abriu um pouco a diplomacia, abriu o fôlego da diplomacia. Eu vi o resultado desse trabalho lá de 96 em 2004, nessa reunião lá no referente ao Ministério da Agricultura americano. Mas o que me chamou a atenção é que, bom, o mundo estava reconhecendo nossa competência da diplomacia. Eu concordo com o senhor, às vezes tem citações de dentro do governo brasileiro que não reproduzem essa lógica construída ao longo do tempo. Mas o que tem no agronegócio ou na compreensão da média brasileira? Porque a gente ainda tem internamente muita gente jogando contra, e eu tenho muita gente ativista, com capacidade de fazer sua opinião chegar a muita gente. Porque qualquer estrangeiro hoje, se vier ao Brasil, consegue, dentro do Brasil, com opiniões de brasileiros, argumentos contrários ao agronegócio brasileiro. Eu não preciso que o presidente da cadeia de supermercados francês faça campanha contra o Brasil. A gente tem aqui.
Por que a gente não está resolvido em relação ao agronegócio? Que eu digo para todo mundo, tira o agronegócio da economia brasileira, você vai ver a tragédia que é. Bom, então ele é importante, é melhor compreender por aí. Mas por que a gente tem esse barulho ainda gigantesco em relação ao agronegócio e normalmente contra o agronegócio brasileiro? Eu acho que é uma incompetência em comunicação, Piotr. Nós temos sido muito bons para falar bem de nós mesmos para nós mesmos, mas com alguma incompetência de falar para fora, né? Não sei se você se lembra daquele programa que eu fiz do Sou Agro. Eu criei uma campanha Sou Agro, que ficou 3 meses no ar, e foi um sucesso. Contratei o Lima Duarte, a Giovanna Antonelli, foi um sucesso. Mas durou 3 meses, não tinha dinheiro para fazer a campanha. Quer dizer, o setor não põe dinheiro nesse negócio de comunicação e nem expertise adequada, né? Estamos trabalhando com isso agora, a própria CNA está empenhadíssima com um programa de comunicação para valer e permanente, não é uma coisa de 6 meses, tem que ser um negócio permanente, como os outros países fazem, né? Os outros países fazem isso com muita competência. Nós ficamos para trás na questão da comunicação e não só não soubemos comunicar a verdade, como permitimos que a mentira fosse comunicada, né? Esse tema da Amazônia, da soja da Amazônia, a soja da Amazônia é uma insignificância diante da produção brasileira de soja. Então, você vê hoje o supermercado francês falando: não vou importar soja do Brasil, que vem da Amazônia. É mentira. Então, mas os caras criam uma verdade a partir de uma mentira e ela é repetida aqui dentro por maus brasileiros. Aliás, Piotr, eu tenho ouvido muito agora, discutido muito com mães de crianças que estudam em colégios privados, nem colégios públicos também, mas privados, de alto nível, com material didático absolutamente ridículo, falando mal da agricultura. Quer dizer, autores que não conhecem. Eu não vou nem dizer que é má fé, não deve ser má fé, porque é impossível que fale tanta besteira assim. Mas eu tenho lido materiais didáticos que depois, quando ele está formando uma juventude, uma infância, contra a agricultura, que é a base da... Hoje o agronegócio representa 25% do PIB brasileiro. Gera mais de 20% dos empregos do país. E o saldo comercial brasileiro é positivo desde sempre por causa do agro. Você não seria deficitário, já teria queimado as reservas em dólar que nós temos no Brasil, mais de 300 bilhões. Então, a verdade, o agronegócio tem uma importância social e econômica extraordinária e o reflexo disso não acontece nem na mídia. Que se o Brasil o agronegócio é 25% do PIB, 25% dos empregos, que espaço tem que ter nos jornais, na televisão, nas revistas? 25%. Não tem. Nem nada, nem décimo disso, né? Porque não é entendido, reconhecido como tal pela academia e pela visão da sociedade brasileira. Então, você tem toda a razão. Nós precisamos ter um mecanismo de comunicação, falar uma coisa só: a verdade. Só falar a verdade. E a verdade é reconhecer, inclusive, tem desmatamento ilegal, tem incêndio criminoso, tem invasão de terra, que são ilegalidades. Então, nós temos que ter uma posição firme, reconhecendo que existe ilegalidade e combater para valer a ilegalidade. E aí limpa a mancha que não é feita por produtores, mas que é feita por produtores. O senhor considera que hoje nós já estamos avançando nessa discussão? Ou seja, o senhor fez menção aí, reconhece o problema só onde ele existe, porque hoje, como não se reconhece o problema, nós temos uma guerra de informação. Aí, obviamente, todo mundo usa os excessos que pode para combater os excessos do outro, e aí ninguém está falando a verdade. Eu tenho alguns debates, eu não estou falando que as pessoas não dizem a verdade, mas em alguns debates a verdade é a primeira sacrificada, porque a versão se sobrepõe a qualquer fato em si. Nós já estamos caminhando para melhorar esse tipo de comunicação, para, obviamente, não ter casos, como o senhor citou agora há pouco, de escolas que estão formando uma juventude com informações erradas, equivocadas, se por má fé ou não, mas que vão construir um conceito que não corresponde à verdade brasileira. Se essas crianças aprenderem o quanto o agronegócio representa, o quanto que ele é tecnológico, o quanto que ele protege o meio ambiente, porque nós temos casos assim reais, obviamente que o conceito de discussão é outro. Hoje é contrário ao agronegócio, simplesmente assim. Bom, existe um movimento crescente. Esse tema de material escolar, por exemplo, é uma coisa impressionante. As mães agricultoras estão revoltadas, estão fazendo um movimento muito grande no Brasil. E há um projeto andando para mexer no material didático e tal. O governo reconhece isso, né? E são problemas que têm que ser eliminados, porque é falso mesmo. O que é dito é coisa falsa em alguns casos, por absoluta ignorância, desconhecimento da realidade. Mas olha o que é real, Pio.
Vou dar alguns números para você ver o que é real. Eu uso muito o Plano Collor como uma referência em termos cronológicos, porque até o Plano Collor, eu, Roberto, agricultor, metade da minha renda era overnight, aplicação do dinheiro. Ou seja, para que eu ia fazer um esforço e comprar tecnologia para aumentar a produtividade, quando o que valia era dinheiro no banco? Então, mais importante que um agrônomo, já chegava eu, precisava ter um bom gerente do banco para aplicar o dinheiro. Então, era ciranda financeira, era uma loucura. O Plano Collor deu uma mexida nisso, depois voltou, e o Plano Real, graças a Deus, acabou com a questão inflacionária e hoje tem uma inflação civilizada no Brasil, tá certo? Então, do Plano Collor, 1990 até hoje, 30 anos, olha esses números, Piotr. A área plantada com grãos no Brasil cresceu 74%, 74%. E a produção de grãos cresceu 346%. Tecnologia na veia, né? Produtividade por hectare. Hoje nós cultivamos no Brasil 66 milhões de hectares com grão. 66 milhões de hectares com grão. Na verdade, é menos do que isso, mas tem uma boa parte que faz 2 safras, então as 2 safras somadas dão 66 milhões de hectares de grãos. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos no Plano Collor, para colher a safra desse ano, seria plantar mais 103 milhões de hectares, além dos 66. Ou seja, 1,5 vezes a área cultivada hoje no Brasil tem que ser plantada. O que significa isso? A tecnologia brasileira é tão sustentável, que ela inibiu o desmatamento de 103 milhões de hectares. Isso foi feito, não é uma promessa ambientalista, não é um sonho romântico. Foi feito. Nenhum país fez um negócio tão extraordinário que o Brasil fez. Isso aí com grãos. Mas a mesma coisa com cana, com café, com laranja, com carnes. O produção de frangos no Brasil, no mesmo período, cresceu 495%. Extraordinário. Extraordinário. Nenhum país fez isso, né? Então, a tecnologia tropical brasileira realmente é espetacular e é sustentável. Agora, os defeitos que existem não são da produção profissional. É do aventureiro. Cara, que a Amazônia é um processo dramático. Tem lá hoje milhares de produtores que estão lá há 30, 40 anos e que até hoje não têm o seu título de propriedade da terra. A questão fundiária tem que ser resolvida lá. A questão fundiária é central. Você não tem a propriedade da terra, não tem o que oferecer para o crédito rural, para o banco para ter crédito rural. A garantia real é a terra que ele tem. Se ele não tem o direito da propriedade, vai a garantia real. Então acaba desmatando ilegalmente, né? Isso, como isso tem milhares de problemas. Incêndios criminosos, é criminoso, tem que ser punido, não tem que discutir invasão de terra de índio, terra do invadiu, tem que punir, não tem que discutir, é ilegal, pune. Então o Brasil tem que ser isso com clareza. E o agronegócio quer isso e espera isso do governo, né? Então os números são espetaculares. Quer ver mais sustentabilidade? Etanol de cana. O etanol de cana, Piotr, emite 11% do CO2 que a gasolina emite. Então, você vai em uma cidade como São Paulo, uma cidade gigantesca, ela está no lugar 834 do mundo em poluição. Por quê? Porque os carros são híbridos, ou são etanol, ou tem a gasolina com 27% de etanol misturar. Então, o que o agronegócio brasileiro fez em termos de sustentabilidade é inequívoco. E não somos capazes de mostrar isso, né? Então, temos que mostrar isso com clareza, e com uma comunicação profissional adequada, para que o povo brasileiro entenda o quanto é sustentável e ele case com o agro. O Brasil vai ser campeão mundial da segurança alimentar. Esse programa que você já falou de 40% em 10 anos, nós vamos fazer isso aí. Mas não é uma coisa dos agricultores, é do brasileiro inteiro. Você, jornalista, um homem de comunicação, um estudioso, depende do agro. A tua gravata é de seda, não nasceu numa loja de pano. A tua camisa é de algodão, o teu sapato é de couro, não nasceu na sapataria. Tudo é agro, né? Os livros que estão atrás de você, que você escreve, vem de papel. Papel é agro, papel é árvore plantada. Então, o agro está em tudo presente. Então, eu desejo, sonho ardentemente, Piotr, um dia em que todo brasileiro vai dizer assim, não, o Brasil é um sucesso por causa do agro. E todo mundo está ligado ao agro, direto ou indiretamente. Ministro, deixa só fez menção ao etanol. Se qualquer outro país do G7, por exemplo, tivesse a capacidade de produzir etanol como nós temos,
tivesse a tecnologia, criado a tecnologia do álcool combustível como nós criamos lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. O senhor acha que o carro elétrico seria toda essa coqueluche como é hoje? Porque eu acho que nós não precisamos tanto de carro elétrico como o mundo precisa, porque nós já temos um combustível ambientalmente correto. O senhor acha que seria a coqueluche que é hoje o carro elétrico se qualquer um desses países tivesse o que nós temos em relação ao pró-álcool lá antigo? Olha, a tua pergunta dá espaço para uma conferência, mas eu vou procurar. O carro elétrico, se liga o carro, o que ele polui é muito pouco. De fato, é muito pouco que ele polui. Mas, da onde vem essa eletricidade? Na China é de carvão. Países europeus é de carvão. Portanto, é altamente poluente a cadeia produtiva. Aqui, o álcool vem da cana. A cana sequestra carbono. Processo industrial de sequestro de carbono. E emite 11% do CO2 que a gasolina emite. Então, a cadeia produtiva inteira é sequestrador de carbono. Não emite gás de efeito estufa. Ao passo que o carro elétrico depende da eletricidade, depende da material da bateria. Como é que foi arrumar aquele nióbio? Então, provavelmente, a estrutura que deu origem ao motor elétrico é poluente. Agora, o motor sozinho, então, ele não é um poluente na cidade, mas no país, na região, considerando da onde vem a cadeia toda, é poluente carro elétrico. Então, esse processo tem que ser discutido mais longamente. Não tem essa discussão. Eu acho, já existe hoje, Piotr, tecnologia, não é que eu acho, não existe tecnologia hoje, que permite um carro híbrido, elétrico e a etanol, que será o menos poluente de todos, com uma característica: a eletricidade pode ser gerada no motor pelo etanol. Então, o etanol é matéria-prima para o carro elétrico, portanto, não será poluente. Então, já tem carros funcionando dessa maneira aqui no Brasil, inclusive, né? Então, eu vejo o futuro do carro elétrico, não sou contra o carro elétrico, mas eu vejo o carro elétrico como uma limitação do ponto de vista da sustentabilidade do processo todo, da cadeia produtiva como um todo, que o álcool não tem. Ministro, me permita voltar só à questão do câmbio. O senhor fez menção aí que se plantou uma produção de um câmbio em torno de 5 e se colheu com 5,40. Sempre se fala sobre a produtividade brasileira, sobre a competência brasileira no agronegócio, o que é absolutamente inegável, mas parte dessa competência produtiva vem devido ao câmbio. A gente não está muito acostumado a um câmbio extremamente valorizado, desvalorizado do ponto de vista do real, mas que valoriza as exportações brasileiras, ou seja, você consegue vender por um preço melhor, justamente porque aqui o câmbio faz essa diferença. A gente não se ancora muito no câmbio para garantir a produtividade brasileira, a eficiência brasileira? A resposta eu vou dar a seguinte: o que importa é a estabilidade do câmbio. Você plantar com um câmbio e colher com aquele câmbio. Isso aí dá uma condição real de competitividade brasileira. E, nesse aspecto, nós somos competitivos, não me preocupa nada. Se o câmbio for estável, não tem problema. Claro, se você planta um câmbio barato e colhe com o câmbio mais caro, é um baita resultado, ótimo resultado, né? E você planta num dólar caro e colhe num câmbio barato, num dólar barato, você tem um desastre. Então para nós, o que interessa não é o câmbio ser bom ou ser ruim na colheita ou no plantio, é ser estável em todo o período para que a gente não dependa do câmbio ter resultado. Mas depende do quê? Tecnologia, gestão e, obviamente, do clima, né? Mas com tecnologia bem desenvolvida, como no Brasil hoje, a influência do clima também é reduzida, porque você tem resistência, resiliência da planta com a tecnologia. Então, o que interessa para mim não é o câmbio flexível, muito volátil. Sim, o que volátil. interessa é a estabilidade dele. Ministro, conversar com o senhor é sempre um prazer. O meu tempo já se esgotou, mas eu vou me dar o direito de mais uma pergunta, por gentileza. Me lembro da última conversa que tivemos, ainda lá na TV Brasil, o senhor disse que, na sua época de ministro, o senhor ia visitar o interior do país e via que tinha produtor que, por exemplo, não vacinava o gado contra a febre aftosa. Ou seja, tinha um problema ali de conhecimento, de informação, às vezes muito afetado pela ignorância. Obviamente que tinha também gente que não fazia por má fé, enterrava a vacina que recebia, ou seja,
o país, Brasil, dava estrutura para o sujeito vacinar o gado dele, mas ele acabava não fazendo por uma série de motivos. Com todo o avanço da comunicação que temos hoje, e o senhor falou que eu tenho produtores que fazem a maior parte, absolutamente a maior parte do agronegócio brasileiro é todo correto do ponto de vista ambiental, mas eu tenho uma pequena parte que comete crimes e o crime precisa ser combatido. Como é que eu equalizo isso? Eu tenho hoje condições de equalizar isso aí, ou seja, o que a grande cadeia do agronegócio faz, e faz corretamente, porque obviamente tem interesse do consumidor que se proteja o meio ambiente, que o produto seja correto de vários pontos de vista. Como é que eu consigo tirar essas exceções brasileiras? Eu comunico melhor, eu faço uma fiscalização maior, como é que eu equalizo para a gente ter, não só a média, porque a média é alta já, mas eu estou dizendo não ter essas exceções que fujam à regra de controle ambiental, de não vacinação de gado, ou seja, que criem esses problemas para a imagem brasileira lá fora? Boa pergunta. Nesses 15 anos, quando aconteceu esse fato, que surgiu aquele foco de febre aftosa no Mato Grosso do Sul, fui lá e constatei que, infelizmente, a gente que não vacinava ainda, por qualquer razão, mas basicamente por ignorância mesmo, esse problema acabou. Basicamente por duas razões. A primeira é que as cooperativas agropecuárias assumiram um papel muito mais relevante, muito mais importante quanto a tecnologia e gestão do que tinha no passado. Né? A cooperativa, até aquele então, eram muito mais supridoras de insumos, com padrão tecnológico adequado, com assistência técnica, mas não tinha a preocupação com a venda da tecnologia em si, da informação tecnológica. As cooperativas mudaram completamente. Hoje elas mesmas têm uma gestão extraordinária em si mesmas e mudaram essa visão de que não é vender um produto adequado, é vender a tecnologia adequada e o produto vai pendurado na tecnologia. Né? Então, isso mudou completamente. Hoje, não há nenhum produtor brasileiro que não saiba o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E a tecnologia, hoje, também transitou julgado. Qualquer produtor sabe que essa tecnologia não compete. Então, tem tecnologia. Não compra quem não pode, por alguma razão que não quero discutir aqui agora. Mas todo mundo busca a tecnologia e busca a gestão adequada para ter a competitividade. E outra coisa, o segundo ponto é o seguinte, a informação é muito mais fluida hoje para todo mundo. Né? Então, as pessoas sabem que, se não fizer bem feito, pode ter restrição no comércio internacional, pode ter um problema lá fora e tal, coisa, e isso preocupa as pessoas, eles passam a fazer tudo certinho. Mas, mais importante mesmo, é os avanços que nós tivemos integrados, o setor privado e o governo, na defesa sanitária. A pandemia, Piotr, essa pandemia mostrou um dado dramático. O mundo não está preparado para um negócio desse. Ou seja, a régua da sanidade global está muito baixa. A nossa está muito mais alta. A sanidade nossa é muito melhor que a do mundo. Então, até essas questões todas que hoje afetam o mundo em termos de sanidade vegetal, animal e humana, nós estamos na frente aqui no Brasil. Muito na frente do Brasil. Então, nós temos até aí uma vantagem comparativa muito grande. Esses dois fatores, o conhecimento incorporado pela ação das cooperativas, sindicatos rurais, sindicatos, enfim, a organização rural levou o conhecimento muito mais sólido. Segundo, somado a isso, a informação também que está presente e que os mercados são muito presentes. Mas o drama da revisão, a própria da carne fraca, lembra, 3, 4 anos atrás, foi fatal para esse assunto aí. Então, hoje nós temos um padrão de... A régua sanitária nossa é muito elevada. Tem como fazer? Não tem, mas estamos muito à frente do resto do mundo. Então, nós evoluímos bastante nesse processo todo aí. Ministro Roberto Rodrigues, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista. Foi um prazer revê-lo, viu? Prazer é meu, Piotr. Estou à disposição sempre, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí. Conte comigo sempre. Obrigado, um abraço ao senhor. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.